O restaurante Lodge serviu de palco para a realização de mais uma ação das Jornadas Retomar 2017, uma organização da Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Tomar. A ERTS, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença na sessão, recolheu os momentos mais significativos desta conferência, onde houve registro para as presenças de Isabel Damasceno, vogal executiva do programa Centro 2020, e de Nuno Serra, deputado na Assembleia da República e presidente do PSD Distrital de Santarém. Em exclusivo para a ERTS, Isabel Damasceno, que já desempenhou funções de presidente da Câmara Municipal de Leiria, justificou a presença em Tomar para esta sessão, elogiando o papel desempenhado pela Conselhia do PSD no sentido de realizar ações que visam prestar uma informação adequada sobre a oportunidade de aproveitar os próximos fundos comunitários. Enfim, todas as oportunidades devem ser aproveitadas para nós podermos divulgar, e eu com as responsabilidades que tenho da gestão dos fundos comunitários aqui na região centro, Tomar, para esse efeito, pertence à região centro, e portanto todas as oportunidades devem ser aproveitadas para divulgarmos, porque é uma oportunidade importantíssima de aproveitamento de fundos comunitários. A nossa economia precisa deste contributo e desta ajuda e, portanto, eu só tenho que elogiar a iniciativa do PSD, porque os partidos devem ter este papel de informar, de divulgar, são veículos importantíssimos para poderem ser eles próprios os difusores de informação e, portanto, é nesse sentido que eu aqui estou, é respondendo a um convite que me foi feito, como aliás responderei sempre que qualquer instituição, qualquer partido, enfim, qualquer organização queira divulgar o que é o Portugal 2020, o que é o Centro 2020, quais são as oportunidades que os empresários, as empresas, as organizações, as instituições, os municípios, as associações de municípios têm para este período de programação financeira que agora começa e que acabará em 2020. Estamos então a falar do futuro. Permita-me falar um pouco daquilo que tem acontecido na região, em particularmente aqui em Tomar. Considera que temos apanhado o comboio? Eu, do ponto de vista só lhe posso comentar do ponto de vista de fundos comunitários, de resto não tenho capacidade de análise, nem o devo fazer de maneira nenhuma. Acho que do ponto de vista de fundos comunitários, ao longo dos vários quadros que houve, Tomar conseguiu fazer algum bom aproveitamento. Conseguiu a nível da requalificação de escolas, que foi algo muito importante no âmbito do quadro que agora acaba, do CREN, da regeneração urbana, com projetos emblemáticos, lembro-me nomeadamente o Museu da Levada, que é um projeto interessante e importante e marca aqui uma história, enfim, significativa de Tomar e, portanto, houve aproveitamento. Estamos agora numa fase que se inicia e cujo paradigma de utilização de fundos é francamente diferente do que foi no passado e, portanto, estou convencida de que pode ser uma ajuda importante para retomar o dinamismo económico de Tomar, que foi no passado uma cidade importante, em termos de marca económica, empresarial, e que ao longo do tempo foi perdendo um bocadinho dessa dinâmica, mas que julgo que pode ser uma oportunidade para retomar. Eu acredito que tenha estado já mais vezes no terreno, como é óbvio, nestas ações de sensibilização, por isso esta minha questão, os autarcas com quem tem convivido, com quem tem lidado, sente-os sensibilizados para esta temática e para a necessidade de estarem atentos ao que aí vem? Eu acho que os autarcas são elementos políticos que muito adaptáveis à realidade. São muito pragmáticos, estão muito próximos e, portanto, isso leva-os e obriga-os a que consigam, de repente, assumir novas responsabilidades e um novo paradigma, porque é nisso que estamos a falar. E, portanto, como passou, francamente tem que se dizer isso, a importância e a época das infraestruturas físicas, agora estamos perante um novo desafio e eu acho que a grande maioria dos autarcas da região, com quem tenho lido, digo mesmo diariamente, já percebeu que estamos perante um novo desafio, novas exigências e que conseguem naturalmente adaptar-se, porque, como eu digo, têm uma enorme capacidade de adaptação à realidade. Nuno Serra, presidente da Distrital do PSD de Santarém, também foi entrevistado pela ERTS e aproveitou para mostrar toda a disponibilidade daquela estrutura partidária no sentido de ajudar os empresários a apanhar o comboio do quadro de fundos comunitários.
Sim, o quadro do PT 2020 vai ser um instrumento fundamental, não é para a campanha eleitoral ou qualquer bandeira, vai ser um quadro fundamental para o nosso país e eu espero para o nosso distrito. Esse é o papel dos partidos políticos, que é realmente alertarem os empresários para esta oportunidade que vai surgir e o PSD tem o dever e a obrigação de junto das nossas concelhias, junto dos nossos empresários, e quando digo nossos, do distrito, porque o bom investimento, as boas oportunidades não têm partido político e, portanto, esse é o nosso princípio. Consideramos que era essencial, até porque o paradigma deste novo quadro comunitário é bastante diferente do anterior. O anterior estava mais virado para aquilo que era o vulgar chamado botão, e, portanto, este está mais virado para aquilo que é a economia real. E felizmente que isso acontece, porque é isso que o país precisa, é essa alavanca que o país precisa para que continue nesta senda de crescimento que tem tido nos últimos 2 anos, que tem sido a nível do crescimento europeu, portanto andamos em convergência, algo que já não acontecia há muito tempo, e isso pode ser alavancado muito mais com este quadro comunitário. Portanto, é essencial, esse vai ser o nosso papel e estaremos ao lado de todas as concelhias e aqui realçar efetivamente o papel da Conselhia de Tomar, que quis trazer aos empresários de Tomar, no fundo, este papel informativo que pode fazer e nós estamos cá para os apoiar nisso. A mesma questão que coloquei à doutora Isabel Damasceno, em termos de sensibilidade, de uma vez que tem este raio de visão que se estende ao distrito de Santarém, em termos de sensibilidade, autarcas, empresários, há essa noção do que pode ser aproveitado? Eu acho que os autarcas estão bastante sensibilizados já para a causa. E para essa coisa. Eu acho que a parte privada precisa realmente mais destas ações de sensibilização. Falta informação, se calhar também. Não, eu acho que a dificuldade é que os autarcas vivem todos os dias no meio que lhes permite chegar a essa informação. Tem as comunidades intermunicipais, que elas próprias extraem essa informação e depois conseguem ir dar aos autarcas essa partilha de informação. No caso empresarial, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Sem estas ações de formação, sem estas ações de informação, muitas vezes eles não conseguem ter acesso a isso, porque durante um dia, vejam, um empresário que durante o dia, e no dia o que é que o empresário pensa durante o dia? Ganhar dinheiro, pôr a empresa a funcionar, quer dizer, não pode estar à procura de ir a uma internet procurar informação, de procurar um sítio no país onde possa ir buscar essa informação e, portanto, muitas vezes, durante o dia é gasto no trabalho, não é? Em conseguir aquilo que nós gostávamos que todos fizessem, que é aumentar a riqueza do país, permitir que se criem mais postos de trabalho, que as pessoas tenham uma maior dinâmica em termos económicos para que contribui para a melhoria das famílias. E, portanto, se não houver estas ações de divulgação que sejam feitas no horário pós-laboral, sejam feitas numa parte mais lúdica e que as pessoas possam não frequentar, realmente é difícil ter essa informação. Mas eu considero que efetivamente, esse quadro comunitário tem sido muito bem divulgado. Além disso, nós estávamos muito carentes disto. Portugal estava carente destes fundos, essencialmente de alguma ajuda que permitisse às empresas ter a liquidez e o fundo de maneio necessário para poderem investir. Como sabem, qualquer empresa sem investimento não consegue crescer, porque tem que investir em novos processos criativos, em novas máquinas, em mais pessoal, não é? E sem dinheiro para investir não há crescimento. E, portanto, nós estávamos carentes disso, temos um quadro aí à porta e, portanto, a nossa intenção é que os empresários o possam utilizar melhor que ninguém, e devo dizer que para nós é de salutar, é um grande orgulho perceber que, por exemplo, o distrito de Santarém, em termos de PIB, cresceu mais desde 2010 a 2013 que a média nacional. E, portanto, para nós, se já é um exemplo fantástico, como é na mesma coisa nas exportações. Portanto, nós crescemos mais 20%, cerca de 20%, que a média nacional em exportações. E isto realmente é um sinal que os nossos empresários, a nossa economia do distrito é saudável, pode crescer muito mais e eu espero que este quadro alavanque isso e que realmente o distrito de Santarém, em termos de tecido industrial, possa ser realmente um exemplo e uma referência a nível nacional, e o PSD está cá para isso e é isso mesmo que nós vamos lutar todos os dias.
A ERTE falou também com João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar e ainda presidente da Conselhia Laranja. Ficou a ideia do dever cumprido face ao que já foi realizado com este conjunto de ações. Sempre que eu sou confrontado nas ruas, as pessoas vêm-me dar os parabéns por esta iniciativa de retomar 2017, que é o objetivo mesmo de retomar os destinos da Câmara Municipal em 2017. E como eu sempre te disse, e nós sempre dissemos, nós, a PSD, iríamos iniciar uma oposição, mas uma oposição construtiva, ou seja, uma oposição que obviamente que íamos alertar e denunciar aquilo que estava mal dentro desta gestão municipal que é feita por uma coligação PS-CDU e que são várias coisas que são mal feitas, mas também obviamente apresentar alternativas e ter um papel proativo de divulgar junto da comunidade várias questões que são importantes para a discussão. Primeiro falámos de justiça dentro destas jornadas de retomar, depois falámos sobre a Segurança Social e o futuro da Segurança Social e hoje estamos a falar sobre o programa Portugal 2020, que é algo que para nós PSD de Tomar é muito caro. O Feliciano tem acompanhado as reuniões de Câmara, nós já apresentamos várias recomendações sobre o programa 2020, dissemos que a Câmara, aliás, uma das propostas que a Sra. Presidente teima em não agendar é uma discussão sobre o Portugal 2020, que a Sra. Presidente, não sei porquê, não quer agendar. Nós já há mais de um ano alertamos para a situação que é necessário fazer um plano estratégico para o Conselho de Tomar, é preciso ouvir as instituições, os empresários, portanto, as associações, no sentido de definir um plano estratégico dentro do âmbito do Portugal 2020, portanto é algo que nos é caro a nós, portanto, porque nós sabemos que o paradigma daquilo que são os fundos comunitários agora, que vão terminar em 2020, são totalmente diferentes dos fundos que eram do CREN, por exemplo. A iniciativa privada, portanto, vai ser mais privilegiada com estes fundos, há necessidade de dar apoio aos empresários, de os ouvir, e esta Câmara, portanto, tem dado sinais de que nada quer fazer sobre isto, apenas preocupa numa ótica de campanha e de propaganda eleitoral. Pois bem, estes fundos não é de campanha, não é de propaganda. Eu até já ouvi o Presidente do PS dizer em plena Assembleia Municipal que os fundos comunitários são perigosos porque podem levar ao endividamento. Portanto, isso é algo que me deixa de boca aberta e espantado. E parece que a Câmara Municipal de Tomar não quer aproveitar o Portugal 2020. Mas nós, PSD, portanto, alertamos para esta situação, alertamos de facto que Tomar está, infelizmente, a perder a importância que tem dentro do Médio Tejo, como capital do Médio Tejo, em desfavor de Abrantes, que temos vindo a ver. Esta gestão PS-CDU não se preocupa com a questão do Portugal 2020 e nós, PSD, enquanto partido sério e responsável e a principal força da oposição, obviamente estamos aqui hoje, no sentido de convidarmos todos os empresários da nossa região para estarem hoje aqui presentes, portanto, e vários agentes económicos, para podermos então discutir com a doutora Isabel Damasceno a questão do Portugal 2020, para ser colocadas dúvidas e para dar um futuro, obviamente, àquilo que todos nós ambicionamos, que é um plano estratégico para Tomar, que infelizmente esta Câmara não o quer fazer, mas que nós, obviamente, lutamos para dar o incentivo a todos os empresários, saber que de facto há algo que os possa apoiar e há um caminho que eles podem ter, que é estes fundos comunitários que estão aí à porta.